Olá pessoal, eu sou a professora Iris Alcione Sestito Amaral, sou graduada em Administração de Empresa, tenho também formação em Pedagogia, sou especializada em Educação Infantil, séries iniciais e vou estar trabalhando com vocês esta disciplina de Jogos e Recreações. Espero que vocês gostem, é uma matéria dinâmica, é uma matéria que vai trazer assim muita movimentação para vocês que estão tendo várias disciplinas teóricas. Esta é uma disciplina que vai trazer mais brincadeira, mais bate-papo, mais experiência mesmo com o concreto, né? Vamos sair um pouquinho da falação e vamos dar mais exemplos de como atuar na sala de aula. Então, espero que nós possamos ter, assim, momentos prazerosos de estudos, beleza? Vamos lá, então. O livro, ele foi dividido em 3 unidades, né? Como vocês já manusearam, puderam ver aí. A unidade 1, ele está tratando a gênese dos jogos e recreações, os jogos, a criatividade e sua significância. Quando nós falamos em gênese do jogo e recreação, nós ficamos pensando de onde surgiu, como apareceu o jogo, de onde ele veio, por que acontece tais brincadeiras, tais jogos. Pessoal, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Não há uma origem segura, onde eu falo para você, surgiu desta maneira. Nós não temos, né? O que acontece é que em vários países, em vários momentos da nossa história, a infância, ela foi observada de uma determinada maneira. E é isso que nós vamos estar vendo. E nós temos também como objetivo dessa unidade, conhecer o processo desse surgimento dos jogos, como eu já falei para vocês, e também analisar a importância desse jogo no processo de alfabetização das crianças. O jogo, ele não pode ser apenas entendido como um passar tempo, um não ter o que fazer na sala de aula. O jogo, ele tem objetivo, e é isso que nós vamos estar vendo no decorrer da unidade 1. Bem como refletir também sobre as atuais práticas pedagógicas, como tem acontecido as aulas, como os professores têm ministrado suas aulas, apenas teóricas, os professores têm levado suas crianças para fora da sala de aula, não para deixá-los correndo naquela bagunça, né, que o professor depois fica descabelado. Não vamos mais fazer isso. Não desta maneira, mas planejando sua aula, tendo um objetivo que ele quer com cada atividade que ele está desenvolvendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o jogo, como eu já disse, ele não tem uma raiz, né? E ele faz parte do ser humano desde que o homem é homem. E foi desenvolvendo as suas habilidades de raciocínio e também na solução de seus problemas. O desenvolvimento de ferramentas de socialização, de afetividade e a utilização do corpo como instrumento de mudança em que ele está inserido. Então, vamos lá. Eu posso falar até para vocês com um pouquinho de propriedade, porque eu estou com uma bebê na minha casa de 11 meses. E ao nascer, a criança, ela não tem todos os seus movimentos corretos, ela não fala, ela apenas chora, ela não fica em pé, ela não consegue se expressar, não é verdade? E ela vai fazendo todas essas, vai dando toda essa informação para sua mãe através do quê? Do movimento do corpo. Então, se ela está com fome, ou se ela está com a fralda molhada, ou se ela está incomodada com alguma coisa, ela vai chorar. Ela vai daquele jeitinho, mas ela vai se movimentar e vai dizer que alguma coisa não está bem. E desta maneira, a criança, ela vai evoluindo. Ao passar dos meses, ela vai evoluindo, ou seja, ela vai construindo a consciência da realidade e, ao mesmo tempo, ela já vai criando possibilidades de mudá-la. E assim os jogos, as atividades, elas vêm para trazer o quê? Não só o lúdico,
para a criança, mas ela vem trazer o entusiasmo, ela vem trazer a atenção, ela vem trazer a eficiência daquilo que nós estamos planejando para as crianças dentro da sala de aula. Ou seja, você está lá colocando para suas crianças, ensinando para elas uma determinada história, contando para ela uma história. Vamos colocar lá o Chapeuzinho Vermelho. E aí você está contando do Chapeuzinho Vermelho e depois você vai ensinar o CH para a criança. O som do CH, você vai partir desse princípio com a criança, contando a história do Chapeuzinho Vermelho. Se você ficar só nessa história falada, sem uma movimentação, a criança ela vai ficar cansada. E cansada, a criança vai fazer o quê? Baguncinha, vai conversar com o amigo, vai desfocar daquilo que você está falando. Então, qual o seu papel dentro dessa disciplina que você está aprendendo? Você vai convidar suas crianças para ir lá fora e você vai fazer o caminho que a Chapeuzinho Vermelho fez para ir na casa da vovó. Então, vai brincar com ela, mas com um objetivo. Por quê? Você quer a atenção dela depois, voltada para quando você for ensinar o CH. Ela vai estar mais atenta, ela vai conseguir prender atenção em você, porque ela já conseguiu movimentar, ela já conseguiu ter algo que fizesse com que ela se libertasse daquela situação do comum, só de ficar ouvindo você tá falando ali. Não, ela já se movimentou e quando você for explicar o CH, ela vai estar atenta em você, beleza? Vamos lá, vamos caminhando. O jogo, ele tem, como eu já falei para vocês, ele tem o objetivo de trazer mais atenção para a criança, de prender a atenção. Vemos também exemplos de crianças até com TDAH, onde o jogo, as brincadeiras desenvolvidas dentro de sala de aula, faz com que essas crianças tenham a atenção voltada por mais tempo ao professor depois. Então, pessoal, é muito importante que você, ao planejar a sua aula, tenha sempre uma atividade lúdica, né? Um jogo, uma brincadeira, não qualquer jogo, qualquer brincadeira, mas que dentro daquilo que você está preparado para fazer naquele dia com seus alunos, essa brincadeira ela venha de encontro com o conteúdo, né? Porque nós sabemos que a criança, quando ela brinca, ela adentra o quê? No mundo de trabalho, ela vai para uma realidade. Ela imagina coisas, ela cria situações mesmo dentro de uma realidade. É um pouco redundante, mas ela está na realidade dela e ela cria uma outra realidade para ela. Exemplo, quando ela brinca de casinha, né? Quando ela vai fazer a comidinha. Mas nós vamos tratar disso mais para frente. Já dei o exemplo até da minha filha em relação à construção do instrumento e do símbolo, que é quando a criança nasce, que ela não está com seu aparelho biológico todo maduro, ela ainda está imatura e ela precisa ser coordenada, os movimentos dela precisam ser levados a uma, como que eu vou colocar para você, uma coordenação maior, precisa ser desenvolvido, né? O cérebro dela precisa ser desenvolvido. Então, como que isso acontece? Através do objeto. Mas que objeto é esse, né? Nós sabemos que a cultura, ela se vale de conhecimento, ou seja, ela cria objetos com a intenção de estimular as habilidades para as crianças na medida em que elas estão desenvolvendo seus movimentos corporais. Aí você fala assim, mas que instrumentos são esses? O que a cultura cria? A cultura cria os brinquedos
Para isso que os brinquedos existem. Não são meramente para distrações. O brinquedo, ele é um objeto que vai fazer com que a criança adquira maturidade, né? Então, quando você dá a bola para uma criança, aquela bola não é um objeto qualquer. No começo ela não consegue segurar, aí depois ela já consegue por alguns segundos segurar aquela bola, aquele objeto em suas mãos, depois ela solta. E quando ela aprende esse movimento, você já deve ter sobrinhos, são mães ou pais, alguma criança na família, vocês vão perceber que tudo que ela pega, ela joga, né? Ela vai jogando, porque ela sabe que tem alguém que vai pegar, porque ela já começou a coordenar os seus movimentos. E logo depois disso, vem a fala da criança, né? Que são as vocalizações que vão sendo substituídas pelas imitações da criança. Aí você fala, puxa, mas você está falando de tudo isso para falar de jogo? Sim, porque assim como no desenvolvimento da criança, o jogo, ele proporciona desenvolvimentos cognitivos. E é de qualquer maneira que isso vai acontecendo? Não, não é de qualquer maneira, é simultaneamente. Então, nós temos muita coisa para falar, né? E tem algo que Vygotsky diz que eu acho muito interessante, eu vou até estar lendo para vocês, porque é uma fala dele, e ele diz o seguinte: o momento de maior significação no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência, prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade existem. Então, são duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, isto é, elas se convergem. Então, pessoal, quando a criança fala e quando a criança ela já sabe se movimentar, ela vai adquirindo cada vez mais um desenvolvimento, ela vai se tornando aquilo que nós dizemos, independente. E isso nós vamos também percebendo à medida que vamos apresentando diferentes jogos para as crianças. Mas esses jogos, eles são apresentados aleatoriamente? Não, de maneira nenhuma. Esses jogos, segundo Piaget, ele foi dividido em algumas fases, né? Que segundo ele são sensório-motora, que é do nascimento até os 2 anos, aproximadamente. Depois ela passa pela fase pré-operatória, que vai dos 2 anos aos 5, 6 aproximadamente. Depois ela entra na fase das operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos aproximadamente. E como vocês podem ver, essa classificação, ela vai trazer o quê? Atividades específicas, que no decorrer dos anos, nós vamos vendo na criança, rapidinho, nós conseguimos diagnosticar rapidinho em qual fase a criança se encontra. Quer ver um exemplo? Dos 2 aos 5 anos, do nascimento até os 2 anos, como eu disse, nós temos o jogo de exercício sensório-motor, que é caracterizado pelo prazer do funcionamento dos gestos, que são os movimentos repetitivos. Lembra quando eu falei que a criança ela pega e atira o objeto no chão para você pegar? Quando cai alguma coisa, ela olha para você, dá aquela risadinha, demonstrando que é para você pegar e que com certeza ela vai jogar de novo? Essa é a fase do sensório motor. Ela percebe que através da atitude dela algo aconteceu e tem uma resposta. Depois nós temos o jogo simbólico, que é a segunda fase da criança, que é onde a criança passa a substituir um objeto pelo outro, que tem como função assimilar a realidade através da situação imaginária. É quando a criança já começa a fazer a boneca naná, quando o carrinho já tem um outro objetivo, ele não faz só o brum, 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 ele já começa a transportar alguma coisa, e esse som aí, essa onomatopeia do brum, 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 vocês vão ver que professor é assim mesmo, precisa ter muitas coisas, então não fiquem rindo do meu som não, tá bom?
Em seguida, nós temos também o jogo de regras, que é quando a criança entra na fase já da alfabetização ali, dos 7 aos 11 anos. Sabemos que a alfabetização, às vezes, algumas escolas começam até antes, né? Mas nessa fase dos 7 aos 11, quando a criança ela já consegue manusear muito bem os jogos de regra. O que são esses jogos de regra? Quando a criança ela deixa de ser egocêntrica, ela não quer mais ficar jogando algo para você pegar, ela já consegue interagir nos relacionamentos socioafetivos. Então ela já quer jogar futebol, ela quer brincar de futebol, ela quer brincar de dama, você já começa a jogar trilha com ela. Então é aquele jogo onde já tem algumas regras, já não é algo aleatório do brincar por brincar, ele já tem uma regra, tudo bem? Agora, nós vamos falar um pouquinho também o que essa brincadeira, ela traz para a criança enquanto o desenvolvimento infantil dela, né? E aí nós temos ali também uma citação muito importante de Carvalho que diz o seguinte, que para uma aprendizagem ser eficaz, é preciso que o aluno construa o conhecimento e assimile esse conhecimento. Então, há uma diferença, professor, entre ele construir e ele assimilar o conteúdo. Construir, nós conseguimos construir várias coisas com os nossos alunos no decorrer das nossas aulas, né? E é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Muito tem se construído, mas pouco tem se feito assimilar pelas crianças. E aí elas estão caminhando, passa o primeiro, segundo bimestre, né? Aqui na nossa região a gente vê mais bimestre, mas de repente pode ser o trimestre ou bimestral, trimestral, eu não sei a divisão das escolas, né? Mas vamos colocar que fosse por bimestre. Então as crianças elas têm sido avançadas para os bimestres sem uma determinada assimilação. E quando chega no final do ano, ali meados de outubro, novembro, os professores ficam apavorados, já querendo chamar pai para conversar, porque a criança está com alguma dificuldade. Não seja você, caro professor, um exemplo desta conduta, né? Se você percebe que o seu aluno está com alguma defasagem no conhecimento, não espere chegar lá no terceiro bimestre, no quarto bimestre para se preocupar. Tenha com você um caderno onde você vá avaliando, vá fazendo as anotações daquilo que a criança tem apresentado como dificuldade e já vai trabalhando paulatinamente com essa criança, essa dificuldade. Então, Carvalho diz assim, olha, desde muito cedo, o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está à sua volta, através de esforços físicos, se mentais, e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade, portanto, real valor e atenção às atividades vivenciadas naquele instante. Então, professor, dê muita importância ao brincar do seu aluno. Leve jogos diferenciados, como você tem aí, na fase em que você está trabalhando, seja ela sensório-motor, seja ela jogos de regra, né? A fase que o seu aluno estiver, procure, né? No livro você vai ver que eu deixo alguns exemplos para você. Trabalhe com muitos jogos, trabalhe com bastante atividades lúdicas para que a sua criança venha a ter a real assimilação, não só a construção do conhecimento. É uma importante autora também e estudiosa sobre o jogo, sobre as brincadeiras, ela nos diz o seguinte, que é a Kishimoto. Ela diz assim, o brinquedo é diferente do jogo. O brinquedo é uma ligação íntima com a criança, na ausência de um sistema de regra que organiza sua utilização. Então, caro professor, brinquedo é o objeto, tá? É o objeto. Então, o
que você quer com aquele brinquedo que você está dando? O dia do brinquedo, algumas escolas têm o dia do brinquedo. Qual é a função do dia do brinquedo? Qual é o objetivo desse brinquedo que é levado na escola? Apenas a recreação, que como trata ali no livro, a recreação, ela nada mais é que um momento de brincar, de descontração. É um momento onde a criança ela vai brincar pelo brincar, ou seja, em outras palavras, alguns livros trazem até como o laissez-faire, ela está brincando. Você não vai precisar ficar ali, não, olha, faça assim, não, olha o que está dizendo isso. Não possui uma regra, né? É o brincar pelo brincar. Já as brincadeiras também, você consegue que a criança ela tem uma liberdade, você consegue perceber que a criança ela constrói em cima daquilo, através da sua imaginação, várias situações, porém, ela já brinca com mais apropriação, né? Diferente da recreação. Agora, o jogo não. O jogo ele já traz um pouco mais de regra, como nós vimos na questão do jogo de damas, na questão do jogo do futebol. Então, tá aí a diferença assim, básica da recreação, do jogo e da brincadeira, né? E na nossa apostila, no nosso livro, você vai ver que trata certinho ali. Um detalhe, eu quero dizer para você que o brincar, o jogar, ele não é apenas só alegria. O brincar, ele também traz frustração. O jogar, ele também traz a frustração. E isso é muito importante para as nossas crianças. Porque a partir dessa frustração, a criança também desenvolve. Porque imagina você, se tudo na nossa vida fosse sim, sim, sim. Nada fosse não. Nós não cresceríamos. Seríamos sempre aquela criança birrenta. Não é verdade? Então, a frustração ela é de fundamental importância na vida da criança. E como que nós frustramos as nossas crianças? Só dizendo não para ela? Não, não dessa maneira. Os psicólogos de plantão ficariam furiosos com essa citação minha. Não dessa maneira, mas a brincadeira, o jogo, né? A recreação, ela consegue trazer frustração para a criança e de uma maneira onde ela vai realizar, ela vai atravessar, vai passar por essa frustração de uma maneira positiva. Vygotsky, no seu livro Formação Social da Mente, ele afirma que não podemos entender o papel do brinquedo apenas como uma atividade que dá prazer, por dois motivos. Primeiro, muitas atividades dão à criança experiências de prazer mais intensas do que o brinquedo, como, por exemplo, chupar chupeta, né? Mesmo ela não se saciando. Em segundo, existem jogos nos quais a própria atividade não é agradável, como, por exemplo, no fim da idade pré-escolar, jogos que só dão prazer à criança se ela considerar o resultado interessante. Por exemplo, então você vai levar para a criança um jogo de xadrez. Muitas crianças vão amar o jogo de xadrez. Outras vão achar aquilo entediante, né? Elas não querem só passar a pular o que precisa pular ali, elas querem pegar a rainha, o rei de qualquer jeito, não querem. E isso vai o quê? Trazendo frustração. Mas à medida em que o desenvolvimento cognitivo dela vai se apropriando, a criança ela vai se inteirando, não só com o jogo, mas com as pessoas que ela vai tendo contato, e isso vai sendo o quê? Amadurecido, e ela vai conseguindo vencer essas etapas. Tudo bem? Vamos lá. Então, professores, eu deixo aqui uma breve conclusão do que os jogos e as brincadeiras representam na vida da criança. Então, enquanto escola, é preciso entender que nós precisamos propagar com muita propriedade e compreensão essas atividades na vida da criança, no desenvolvimento da criança ali na escola. Entender que as atividades diversificadas e essa ênfase no lúdico, elas vão ser de fundamental importância na vida da criança, principalmente no período
de alfabetização. Como eu falei para vocês, não dá para nós falarmos com uma criança 4 horas seguidas ali na escola, só na frente do quadro, usando caneta, usando historinhas. Não, nós precisamos sair do espaço das 4 paredes e fazer com que ela experimente o espaço da quadra, que ela suba no escorregador, que ela vença aquele medo do escorregar, que ela, ao balançar, ao sentar no balanço, segurar aquela corrente, impulsionar o seu corpo para frente e para trás, ela não só está apenas tendo o equilíbrio e vencendo algo que até então ela não conseguia fazer sozinha, mas que vindo para a sala de aula e no período de alfabetização, essa simples movimentação dela do balanço irá trazer segurança na escrita, né? Quando a criança consegue subir os degraus do escorregador e descer, vencer aquele medo da altura, quando a criança estiver sendo alfabetizada, a criança vai ter segurança para traçar. Ela vai estar se sentindo à vontade para vencer desafios da leitura, da escrita, porque o movimento, a experiência que ela teve fora com o brinquedo, tudo isso dará uma maior segurança dentro da sala de aula. Então, não pense que o jogar, que o brincar, ele é só ganhar tempo. Ai, acabei o conteúdo hoje, vamos lá fora brincar. Não, tenha o objetivo, planeje, tenha, claro para você como professor que os resultados que você vai obter através do uso dos jogos e brincadeiras trará inúmeros benefícios para você mesmo. No final do ano, quando você for fazer a avaliação e ver quanto eles cresceram, quanto eles se desenvolveram através das brincadeiras. Não apenas no sentido do físico, da movimentação, mas principalmente no desenvolvimento intelectual da sua criança. Espero que você tenha tido um aproveitamento desta nossa aula. Leia, vocês têm o meu e-mail, qualquer dúvida vocês podem estar enviando questões, eu vou estar respondendo para vocês, mas assim, vamos colocar, degustem cada página daquela apostila, o conteúdo é bem interessante, vocês vão ver que os exemplos que eu deixei para vocês ali são muito prazerosos, assim como é o jogo e a brincadeira na vida da criança. Tudo bem? Bons estudos e até que nos veremos novamente. Tudo de bom. Brincando de carrinho ou de bola de gude. Criança quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola ou fazendo um amigo. Criança quer escola, criança quer abrigo. Lendo um gibi ou girando um bambolê. Criança quer sorrir, criança quer crescer. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Na hora do cansaço ou na hora da preguiça. Criança quer abraço, criança quer justiça. Sério ou engraçado, no frio ou no calor. Criança quer cuidado, criança quer amor. Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, criança quer viver. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A
A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida, e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Criança é vida, e a gente não se cansa